Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre séries temporais. Vão ser 3 aulas e essa é a primeira. Então vamos lá. Uma, uma série temporal são observações no tempo. Então você vai ter uma sequência, por exemplo, 1, 2, 3 até N, né? Uma sequência, isso no tempo. E se tiver mais que 50 observações, eles chamam de sucessão cronológica. Toda série temporal ela vai precisar de três coisas: uma medida, que pode ser um índice, uma porcentagem, pode ser em reais, um fato, que é o que é aquilo, pode ser o Ibovespa, pode ser um preço, pode ser uma quantidade, etc., e uma unidade de tempo. Isso pode ser diário, semanal, mensal, anual, enfim. Ela pode ser univariada, quando tem só uma variável, e multivariada, quando tem mais de uma variável. O objetivo de se estudar séries temporais são quatro. Você pode querer entender o mecanismo que gera aquele comportamento, né? Fazer previsões, descrever esse comportamento em termos de tendência, sazonalidade, tendência se está crescendo, caindo, estável, enfim, e entender a periodicidade. Pode ser que tenha algum dia ali que a sua série ela costuma ser maior ou menor, e aí entender por que isso ocorre. No R tem dois tipos de dados ali que podem trabalhar com séries temporais. A gente chama de table quando você tem um único conjunto de dados e tseable quando são dados empilhados. Então você tem série de vários estados diferentes daquele dado, então seria um tseable. E como você trabalha séries temporais, né? A gente tem os métodos clássicos e a suavização exponencial. No método clássico, a gente vai separar a série em três pedaços, né? A tendência, que ela vai falar sobre a direção dos dados, se eles estão crescendo, caindo, estão estacionários, né? Qual que vai ser a tendência para os próximos, né, para frente. A sazonalidade, ela vai mostrar flutuações que vão se repetir. Então, por exemplo, se o seu dado é de semana a semana, todas, sei lá, consumo de cerveja. Sexta, sábado, domingo, você vai ter picos, um aumento no consumo de cerveja e depois vai cair durante a semana. Ou mesmo esse mesmo dado no ano, talvez no mês do carnaval, ali fevereiro, março, vai ter um pico de consumo e nos meses mais frios vai diminuir. E ciclicidade é uma flutuação de longo prazo, só que ela não tem um período fixo de tempo. Ele é bem mais difícil você identificar. Então pode ser o ciclo de, por exemplo, na economia, né, as recessões e períodos de bonança. Então são ciclos longos e não é certinho a cada 5 anos ou a cada 2 anos, né? Então isso varia. E a suavização exponencial ela faz meio que um amortecimento, né? Melhor para tendência à sazonalidade. A decomposição, né, ela pode ser aditiva e multiplicativa. Você vai usar aditiva quando a sua flutuação sazonal for meio que constante. Então, seus dados é mais ou menos uma linha, daí tem os picozinhos ou os vales, né, vão se repetindo. Agora, se ele tiver uma flutuação muito grande, aumentando, aí é melhor multiplicativo. Por exemplo, se o seu dado oscila muito, assim, né, na vertical ao longo dos meses, faz mais sentido usar o multiplicativo. No R, como que a gente transforma os dados numa série temporal? Primeiro você vai usar a fórmula TS, Time Series, do dado, você vai ter o seu dado em formato série temporal. Para tirar o outlier, você vai usar TS, Time Series Clean, do seu dado em formato já de série temporal. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, onde tem um pico, por exemplo, um valor muito alto, ele vai pegar o valor anterior e o posterior e tirar a média. Né? Ou um vale muito grande, né? Ele faz a mesma coisa, tira a média do anterior e do posterior. Então dá uma suavizada ali, fica melhor para você trabalhar. A decomposição, pelo método aditivo, ela fala que a sua série Y vai ser um pedacinho que é a tendência, mais um pedacinho de sazonalidade, mais um pedacinho de ciclo e de erro. Para ficar mais fácil, a gente junta o ciclo com o erro. Como o ciclo é difícil de identificar, junta tudo para trabalhar ficar mais fácil. Como que você calcula a tendência da sua série? Você vai fazer uma média móvel centralizada conforme a frequência. Então, se você está olhando o trimestre, você vai pegar os 4 pedacinhos ali, os 4 trimestres, e tira a média e vai centralizando. Se for mensal, você vai tirar a média mensal, média móvel de 12 meses. Sempre quando você faz essa média móvel centralizada, você vai perder um pouco dos dados. Então, por exemplo, se for trimestre, você vai perder os 2 primeiros dados e os 2 últimos, porque não tem como você calcular a média. Né? No 12 meses, você vai perder os 6 primeiros, 6 últimos. Né? Então, você vai calculando a média móvel de cada um desses pedacinhos. Isso é a tendência. Para você chegar nos outros valores, você vai simplesmente pegar o y menos a tendência que você calculou,
você vai falar que vai ser a sazonalidade, mais aqui o ciclo e o erro, né? Esse Y menos T de cada mês que você fez, você vai calcular a média dele conforme a sua frequência. Então, continuando no exemplo do trimestre, qual que é a média de Y menos T para o primeiro trimestre, para o segundo, para o terceiro, para o quarto trimestre, né? Você calculou essa média. Calculando a média de cada trimestre, cada um dos quatro, depois você vai tirar a média dos quatro, então a média das médias, né, dos quatro valores. A frequência do trimestre 1 vai ser igual à média do trimestre 1 menos essa média total. Do trimestre 2, média do trimestre 2, menos média total. Então, com isso, a sua tendência, ela vai se repetindo. Então, sempre no primeiro trimestre de todos os anos vai ser um valor, no segundo outro, no terceiro outro, no quarto outro. Porque vai exatamente, né, que nem a gente falou, a sazonalidade. Então, vai se repetindo. Se for mensal, todo janeiro, fevereiro, o janeiro vai ter o mesmo valor, fevereiro vai ter outro, março vai ter outro, por aí vai. Beleza, calculou essa sazonalidade, o ciclo mais o erro é simplesmente você pegar esse valor que você encontrou e tirar do valor que você já tinha do y menos t. Você já vai ter a componente ciclo mais erro. Para fazer isso no R, você simplesmente vai usar a fórmula decompose a sua série temporal, tipo additive, type additive. Quando a gente fala do método multiplicativo, eu falo que a série é uma multiplicação da tendência, a sazonalidade, o ciclo e o erro. E também, novamente, o ciclo e o erro a gente trabalha junto. Para calcular a tendência, é o mesmo cálculo do método aditivo, inclusive o resultado é exatamente igual, é aquilo lá, faz a média móvel centralizada conforme a frequência do seu dado. Exatamente o mesmo resultado que você teve em cima. Depois você vai fazer, em vez de subtrair, você vai pegar o y e dividir pela sua tendência. E aí isso você vai falar que vai ser a sazonalidade mais o ciclo vezes o erro, vezes o ciclo vezes o erro. Você vai tirar a média desse y dividido por t a cada trimestre, por exemplo. E depois você vai tirar a média das médias. A sazonalidade do trimestre 1 vai ser a média que você encontrou do trimestre 1 dividido pela média total. Do trimestre 2, média do trimestre 2 dividido pela média total. Por aí vai. Então aqui também a sazonalidade vai se repetir. O trimestre 1 de todos os anos vai ser igual, o trimestre 2 vai ter outro valor, o trimestre 3, por aí vai. Depois que você encontrou aqui a sazonalidade, você vai dividir pelo resultado que você tinha do y dividido pelo t. E isso você vai falar que vai ser o ciclo vezes o erro. No R, você só vai fazer decompose a sua série temporal, type, multiplicative. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Curte e compartilha. Valeu!